Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ver o capítulo 14 do livro de vocês, que fala sobre aposto e vocativo, tá? Diz assim no livro de vocês: construindo o conceito. Aposto e vocativo cumprem funções distintas no discurso. Embora considerados termos acessórios, ambos têm relevância na oração. Enquanto o aposto é um termo diretamente vinculado à função metalinguística da linguagem, porque amplia o sentido de palavras do próprio texto e contribui assim para a comunicação mais efetiva, o vocativo coloca em evidência aquele a quem o discurso se dirige, expressando a função apelativa da linguagem. Aí temos aí características. Aposto é expresso por um substantivo ou um equivalente. É um termo acessório, ou seja, se é retirado, ele não quebra a estrutura da oração. E ele explica outro termo qualquer da oração, tá? Então, o aposto tem função de explicar algum termo da oração, tá? Exemplo: aquela jovem, uma mulher sonhadora, esquecia-se nos seus devaneios do passar do tempo. Então, uma mulher sonhadora aí está caracterizando essa uma jovem, ok? Então, uma mulher sonhadora é o meu aposto. Nós temos tipos de aposto. O aposto explicativo, que é o tipo mais corriqueiro. Normalmente se situa entre vírgulas, como nos exemplos já citados e no próximo agora, olha. Pelé, o mais famoso jogador de futebol de todos os tempos, é um patrimônio nacional. Então, se eu tirasse o aposto e dissesse apenas Pelé é um patrimônio nacional, todos iam saber. Só que eu quis explicar quem era Pelé, o mais famoso jogador de futebol de todos os tempos. Certo? Então, esse é o meu aposto. Tenho também o aposto resumitivo, que, como o próprio nome já indica, ele vai resumir, sintetizar a ideia antes mencionada, tá? Então, olha, lágrimas, apelos, carícias, nada o comovia. Se eu dissesse nada o comovia, beleza. Só que eu quis dizer lágrimas, apelos, carícias, nada o comovia. Esse nada, eu pude abranger todo o resto que eu mencionei anteriormente, tá? E utilizei o pronome nada, ok? A palavra nada ali. Agora, o aposto enumerativo. Eu vou fazer ao contrário do resumitivo, tá? Primeiro vai vir a palavra resumitiva e depois vai vir o aposto enumerado. Então, olha, tudo, ódio, amores, tristezas, alegrias, compõem uma vida normal. Então, esse ódio, amores, tristezas e alegrias são partes do meu aposto enumerativo. Foi enumerado, ok? Aposto distributivo. Ocorre usualmente em uso anafórico, quando se retoma um termo anterior explicitando-se os seus componentes. Há duas razões para a tua atitude. A primeira, ligada aos sentimentos, a segunda, ditada pela razão. Então, primeira e segunda aí são os meus são apostos distributivos, tá? Eu distribuí funções para esse aposto. E por último, o apelativo, também chamado de especificador, é usado para denominar o ser, especificando-o ou individualizando-o. O atleta Romário estava eufórico com a notícia que recebera. Então, aí eu vou especificar quem é esse atleta, tá? Eu dei nome a ele.
ok? E assim nós passamos para o vocativo, que tem como característica 1. Traduz um chamamento, um apelo, por meio dele invoca-se ou interpela alguém. 2. O termo é termo que não tem relação sintática com qualquer outro termo da oração. Então, ele não tem função sintática na oração, tá? É apenas vocativo. Ele não vai fazer parte do sujeito, nem do predicado, nem do... Não, ele é vocativo. Próximo. É elemento característico da segunda pessoa do discurso e, por isso mesmo, constituinte da chamada função apelativa da linguagem. E próximo, identifica-se pela possibilidade da presença de uma interjeição. Então, por exemplo, o vocativo sempre vai ser um chamamento, tá? Então, por exemplo, mãe, posso comer essa fruta? Esse mãe é o meu vocativo, é o chamamento, ok? Então é isso, tá? Um beijo e tchau.